Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de julho de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, hoje termina a licença de Eduardo Bolsonaro, dia 20 de julho. E a partir de amanhã ele volta a receber salários. Fazendo uma investigação aí, o Blog da Cidadania detectou o seguinte, que o Eduardo Bolsonaro ele só registrou 4 faltas na Câmara dos Deputados neste ano. Mas, na verdade, ele deixou o país e pediu licença em 20 de março. Em 20 de março ele pediu licença e até 20 de março, desde 2 de fevereiro, que é a data de início do ano parlamentar na Câmara dos Deputados, houve 19 sessões. Porém, ele diz que só faltou a 4, mas, na verdade, ele não esteve nesse período dessas 19 sessões, ele não estava no Brasil. Inclusive, há registros de que o Eduardo Bolsonaro estava em compromisso nos Estados Unidos em dias que ele dizia que estava na Câmara e registrou presença. Documento que eu vou apresentar para você mostra que ele registrou presença na Câmara dos Deputados, não estando na Câmara dos Deputados. Ele fraudou o registro de presença na Câmara dos Deputados, o que viola o artigo 45, inciso 9 do Regimento Interno da Câmara e também o artigo 299 do Código Penal, como você vai ver a seguir. A partir de amanhã, o Eduardo Bolsonaro volta a receber seus salários como deputado e tudo isso é muito grave porque ele não está no país, não está cumprindo com as suas obrigações. E a partir de agora, então, já se estuda que medidas tomar contra Eduardo Bolsonaro. Os próximos movimentos do Donald Trump e tudo o que ele está fazendo vai definir que tipo de sanções pode haver contra ele. Entre elas, pode haver, inclusive, o congelamento dos bens de Jair Bolsonaro. Essa é a próxima medida que deve se abater sobre o Jair Bolsonaro. Contas bancárias, propriedades, tudo deve ser congelado por conta de que o Jair Bolsonaro está financiando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e ele está lá trabalhando furiosamente para conseguir prejudicar o Brasil, impor sanções para o Brasil. Há várias ameaças de sanções dos Estados Unidos contra o Brasil e tudo isso está sendo praticado pelo Eduardo Bolsonaro lá. Então vamos assistir a essas informações que eu reuni para você. Minha amiga, meu amigo, para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Fazer uma Vamos lá, para usar a frase do Alexandre, está muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, Deus quiser chegará em breve, né? Do que vocês serem recebidos com Alckmin nos Estados Unidos. Agora, pode perder o mandato. O deputado federal se afastou das atividades na Câmara e está nos Estados Unidos desde março. A licença de 120 dias termina neste domingo, dia 20 de julho, e se ele não voltar, corre o risco de perder o mandato por excesso de faltas. Pois é, as ações de Eduardo Bolsonaro têm destruído a direita no Brasil e são responsáveis pelas medidas contra o pai dele que vão piorar. Além da tornozeleira, vem aí o congelamento de bens. A ação de Eduardo Bolsonaro virou tiro na liberdade do pai e estilhaço para os demais réus, avaliam criminalistas. Para os advogados que atuam na ação da trama golpista, os advogados dos réus, o ambiente ficou tão conflagrado que não há mais possibilidade de redução de penas no julgamento na corte e o pai dele já está colhendo os efeitos, como você viu agora com a colocação da tornozeleira nele. Bom, no artigo 5º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, você tem aqui no inciso 9, que é motivo para cassação de mandato, perde o mandato, deputado que fraudar por qualquer meio ou forma o registro de presença às sessões ou reuniões da comissão. Além disso, o artigo 55 da Câmara da Constituição Federal
no parágrafo, no inciso 3º, ele diz o seguinte: nos casos previstos, a perda do mandato será declarada pela mesa mediante a provocação, qualquer de seus membros, para o deputado que faltar, não é? Para o deputado que faltar do jeito que o Eduardo Bolsonaro falta na Câmara dos Deputados. Também no artigo 3º, perderá o mandato o deputado que deixar de comparecer a cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer. E no artigo 299 do Código Penal é considerado falsidade ideológica omitir em documento público ou particular declaração que devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa de que devia ser escrito. O registro de presença na Câmara dos Deputados é um documento público. A licença do Eduardo Bolsonaro acaba hoje e ele tem que comparecer a 44 sessões por sessão legislativa. Ele não pode faltar a mais do que 44 sessões por sessão, por ano, não é? Então, em cada ano, ele só pode faltar 44 sessões. No exterior, o Bolsonaro desafia a justiça com enquadramento de crime e pode gerar cassação. Especialistas falam em conduta atípica que dificulta a classificação e citam possibilidade de medidas cautelares se o inquérito avançar. As medidas cautelares possíveis contra o Eduardo Bolsonaro neste momento seriam, basicamente, o congelamento dos bens dele. E o pai dele vai arcar com o resto das punições. E aqui ele está sendo processado pelos seguintes crimes: coação no curso do processo, artigo 344, por ele estar ameaçando o STF. Obstrução de investigação, quando ele ameaça o STF, ele está tentando obstruir a justiça. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, essa conspiração com o Trump, e atentado à soberania também, negociar com o governo ou grupo estrangeiro com o fim de provocar atos típicos de guerra, como impor sanções que estão sendo impostas ao Brasil para desafiar e insultar o país. O Eduardo Bolsonaro decidiu se licenciar em 18 de março. Ele só pode, como eu disse, faltar até 44 sessões legislativas. E aqui você veja, em 14 de fevereiro, ele estava nessa reunião aqui lá nos Estados Unidos, tá? Aí você vem aqui no registro dele na Câmara dos Deputados, olha só que coisa. No dia 14 de fevereiro, ele estava lá nos Estados Unidos, mas registrou presença no dia 13, no dia 18, não é? Nos dias imediatamente anteriores e posteriores. Ele estava lá nos Estados Unidos. Aí você vem aqui ao dia 18 de fevereiro, onde estava o Eduardo Bolsonaro em 18 de fevereiro. Ele diz que estava no Brasil, mas em 18 de fevereiro ele estava lá nos Estados Unidos indo para a CEPAC. Eduardo Bolsonaro estava na CEPAC, que é um evento da extrema-direita lá nos Estados Unidos. Depois você vem aqui, no dia 25 a 28 de fevereiro, 25 a 28, olha, dia 25 ele registrou presença aqui na Câmara dos Deputados. 26 ele registrou presença. 27 ele registrou presença. Como é que ele poderia estar, veja só, lá nos Estados Unidos, se ele faltou? Aqui eu fiz uma relação dos dias que ele faltou. Continuação de agendas em Washington, incluindo discussões sobre cooperação entre FBI e autoridades, críticas à jurisdição de Moraes sobre empresas e pessoas e postagens sobre vitórias em processos relacionados. Ele também mencionou nesse dia contato com senadores e deputados como Rick Scott, Ashley Moody e Jim Jordan.
Bom, e aí você tem também essa matéria aqui que diz o seguinte, olha, eh, em 4 viagens para os Estados Unidos nesse ano, Eduardo Bolsonaro se apresentou como perseguido político. A primeira vez que ele foi aos Estados Unidos nesse ano foi em 20 de janeiro para representar o pai na posse do Trump. E ficou lá um tempão. Ele voltou para pegar a mulher e o filho já em fevereiro. O filho do ex-presidente viajou para os Estados Unidos em 3 ocasiões antes de viajar definitivamente no dia 20. Imagina, do espaço de 1 a 20 de fevereiro, ele esteve 3 vezes nos Estados Unidos. Foi e voltou 2 vezes, depois, na terceira vez, ele veio, pegou a mulher, pegou a família e se mandou para os Estados Unidos. Em março, ele comunicou que ia deixar o mandato e agora o PT já pediu a cassação do mandato dele. Então, aí, o Eduardo Bolsonaro, muito provavelmente, a sanção contra ele por tudo isso vai ser a única possível, congelar os bens dele e do pai para não mandar dinheiro para ele. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.